Fala família, sejam todos bem-vindos ao canal Vitrine Política. Aqui a gente não se esconde atrás de manchetes, a gente vai fundo nos fatos. Eu falo com você com humildade, respeito e compromisso com a verdade, trazendo análises, bastidores e informações que muita gente prefere não mostrar. Se você acredita que o Brasil merece transparência, justiça e informação sem maquiagem, eu te convido a caminhar comigo. Se inscreva no canal, ative o sininho e faça parte dessa comunidade que cresce com consciência, coragem e fé. Me ajudem a crescer este canal para que mais pessoas fiquem informadas com a verdade. Vitrine Política, porque entender o que acontece por trás muda tudo. E essa notícia vem diretamente dos Estados Unidos com o jornalista Paulo Figueiredo. Enquanto o pai de Vorcaro vende mansão nos Estados Unidos, quem enfrenta Alexandre acaba de forma. Assista esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo e vamos deixando os créditos na plataforma para o Paulo Figueiredo. E não se esqueça de deixar o seu comentário, de dizer de qual cidade você está vendo esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Pode esquecer nunca do dia 8 de janeiro, porque o golpe plantado pelo regime naquele dia contra o presidente Bolsonaro e contra o Brasil ainda causa efeitos muito reais no nosso país. Ontem eu trouxe aqui a informação, no programa aí circulou, de que o Conselho Federal de Medicina havia aberto uma sindicância para apurar os fatos relacionados a, abre aspas, inquietação quanto à garantia de assistência médica adequada ao presidente Jair Bolsonaro, que passou quase 2 dias tendo os seus cuidados médicos negligenciados e sendo torturado através da omissão do violador internacional de direitos humanos, Alexandre de Moraes. E aqui eu registro novamente os meus parabéns ao Conselho Federal de Medicina, porque nós cobramos sempre o posicionamento de instituições como o CFM e a OAB, e nesse caso eles decidiram não se omitir. Só que o grau de consolidação do regime no Brasil é tão avançado que algumas horas depois do anúncio feito pelo CFM, o próprio imperador do Xandaquistão, o pseudo-juiz corrupto, determinou a nulidade da sindicância e proibiu que qualquer procedimento similar fosse instaurado sobre o assunto. Ou seja, você age com negligência aos cuidados médicos de um idoso que se acidentou, nega a ida dele ao hospital para fazer exames e só libera a ida no dia seguinte. E aí, quando alguém diz que vai apurar o que aconteceu, você impede que isso seja feito. Agora, então, para todos os efeitos, o Alexandre assume mais um cargo. Não basta o cargo de presidente da República, de presidente do Congresso Nacional, de dono do Supremo Tribunal Federal, ele agora, e de perito, de Procurador-Geral da República, ele também é agora o presidente do Conselho Federal de Medicina. E as mesmas pessoas que aplaudiram a sua ditadura e acúmulo de poder, agora se fingem de assustadas. Aliás, ele não somente, se fosse só isso, estava barato, mas ele não somente determinou a nulidade da sindicância, como também decidiu que o presidente do CFM deve prestar depoimento à Polícia Federal para explicar a conduta que ele classifica como ilegal do CFM. Apurar possível prática de crime. É claro que há uma coação aqui. O cara mandou o sujeito ir à Polícia Federal e explicar por que ele fez o papel dele e não deixou que uma negligência médica passe batida. Eu não sei se o Xi Jinping pensaria num negócio desses. Ah, meu Deus, o Brasil não pode virar a Venezuela. Lembram disso? Hoje em dia a gente torce para que o Brasil vire a Venezuela. A gente vai falar sobre Venezuela hoje ainda. Mas é claro que o que está acontecendo é uma campanha de coação a quem ousou se levantar contra o absurdo. E eu digo isso porque eu acho muito engraçado. Eu tenho mais do que 6 anos de idade, então eu me lembro daqueles anos longínquos de 2020, quando, durante a pandemia, quem contrariasse os conselhos de medicina, a ciência, era criminoso. Hoje, alguns anos depois, acabou o negócio do acredite na ciência, confie na ciência. Hoje, Alexandre de Moraes é a ciência. E alguns anos depois, a ordem do sistema é pau no C do CFM. Esse é o tratamento e o estilo de vida de quem não é amigo do Alexandre. Entendam, o sistema existe para destruir quem vai contra ele, quem questiona as suas ilegalidades. E eles fazem isso justamente para garantir que eles possam bater a sua carteira com os amiguinhos deles. Ora, você tem 2 portas. Ou o CFM é dócil ao Alexandre de Moraes, ou ele vai contra o Alexandre de Moraes. Se ele vai contra o Alexandre de Moraes, ele recebe
recebe anulação dos seus atos, o presidente do CFM chamado com risco de ser preso, chamado para prestar depoimento na Polícia Federal, etc, etc. O que eu recomendaria neste momento ao presidente do CFM? Se ele tiver 129 milhões de reais sobrando, eu sugiro contratar a esposa do Alexandre de Moraes, porque aí não precisa prestar declaração, não precisa apurar se houve indício de crime, até porque o Dias Toffoli vai dizer que não há indício de crime nenhum em absolutamente nada, inclusive na contratação por 129 milhões da esposa do juiz que está tratando do seu caso. Nada disso é crime. Pelo contrário, se você contratar a Viviane, você vai ter um estilo de vida nababesco. E eu digo isso, nababesco, de viver como um nababo, meio que literalmente. Porque vejam essa reportagem da Andresa Matais. Pai de Vorcaro negocia mansão de 180 milhões de reais em Orlando. Ora, o que são 29 milhões de reais de propina para Viviane Bastos de Moraes se você está pagando 180 milhões de reais em uma casa aqui em Orlando? E vejam, foi colocado à venda, eu estou em dúvida aqui se eu vou comprar, estou avaliando aqui as possibilidades. Vejam que pequeno sobrado, que casinha mais ou menos, que gente modesta, né? O estilo de vida de quem é amigo do rei, de quem o filho é protegido pelo Supremo Tribunal de Contas da União, faz contrato de 129 milhões de reais com a mulher do Alexandre, aí é fácil o pai ter casa de 180 milhões de reais em Orlando. Que beleza, essa casinha, eu achei. Olha, eu particularmente não gosto desse estilo de casa. Acho coisa de novo rico, acho coisa de new money, cafonérrimo. Mas, cada um com seu cada um. Será que chamar o Daniel Vorcaro para explicar na Polícia Federal fraude ao Banco Master vai acontecer, igual aconteceu com o presidente do CFM? Ora, jamais. Chamar ministro do TCU para explicar por que eles estão agindo com agência de publicidade para destruir a reputação do Banco Central, atacar as instituições como o Banco Central, como tratamos no programa de hoje? Não, isso não. Tem que chamar o presidente do CFM para explicar por que ele não quis fazer vista grossa a essa conduta completamente ilegal, imoral e antiética. Essas pessoas não são só doentes. Não são só doentes. Elas estão ganhando muito dinheiro com isso. Claro, há um grau de psicopatia que se alastra. E eu digo que esse grau de psicopatia se alastra, pessoas... Por que eu falo psicopata? Psicopata que não é um adjetivo, não é um xingamento. É um diagnóstico clínico. São pessoas que perderam a capacidade empática. Eu digo isso, eu trago comprovações. Ontem eu trouxe o caso da Dani Lima, assessora de imprensa do Alexandre de Moraes. Hoje eu posso trazer, por exemplo, o caso de outro doente mental, que é o Guilherme Amado, jornalista Guilherme Amado. Eu sou blogueiro, influenciador, sei lá o que mais. Mas o Guilherme Amado, que tem um blog, não é blogueiro, é jornalista, e ele publica no seu site mais uma dessas comprovações de que essas pessoas têm probleminha na cabeça. Vejam essa manchete. Boletim médico é balde de água fria para Bolsonaro. E claro que é só um doente mental, como o Guilherme Mamado, pode achar que um laudo que diga que o presidente Bolsonaro não está com sequelas graves, pelo menos, graças a Deus, desta vez, por conta do acidente, alguém considerar isso um banho de água fria nos bolsonaristas. Como se os bolsonaristas, vocês dizem que eu sou bolsonarista, então vou vestir a carapuça, como se nós, bolsonaristas, achássemos ruim que o presidente tá bem, que não tá mal. Como se o bom pra gente fosse o presidente estar o mais ferrado possível. E sabe por que esse cara fala um troço desse? Porque é assim que a mente dele funciona. Nada tem um caráter humano. É tudo absolutamente o que é conveniente ou não para uma narrativa. Não tem pessoa. Então o sujeito é incapaz de enxergar a dimensão humana de um senhor que tomou um tombo, preso por algo que não cometeu, cheio de comorbidades, como diz lá o CFM, que tomou um tombo, bateu a cabeça e se machucou. Pô, uma pessoa normal olha e fala, puta, graças a Deus, o presidente Bolsonaro tá razoavelmente bem. Nem tá tão bem assim. Se você for ver o vídeo da Michelle, eu não vou ter tempo de passar aqui hoje, vocês vão ver a Michelle dizendo que o Bolsonaro tá hipermedicado, que convive com dor, que já pensou até em tirar a própria vida por 3 vezes, que tá confuso, tá com dificuldade de falar, e eu venho alertando vocês disso há muito tempo. Nem tá tão bem assim. Mas uma pessoa normal olha e fala assim, puta, graças a Deus, dependendo do cara, graças a Deus ele bateu a cabeça, mas tá bem. Quando o Lula bateu a cabeça, não sei se vocês lembram, o Lula bateu a cabeça no ano passado. Eu acho que as pessoas sadias da direita, ninguém ficou, meu Deus, tomara que, pô, que pena, o Lula bateu a cabeça. Tem pessoas doentes na direita também. Mas a ponto de você ter jornalistas em veículos mainstream fazendo o que fazem Dani Lima e Guilherme Mamado, não dá.
É gente doente. Primeiro o Alexandre com a negligência, com a tortura, depois a Dani Lima fazendo piada. Agora é outro doente, que é o Guilherme Amado. E vamos para mais notícias no site Poder 360. A China tem presença ativa ou controle de um terço dos portos africanos. Estatais chinesas financiaram, construíram e operaram 78 instalações no continente e montaram uma base naval no Djibouti. A China construiu ao longo das últimas décadas uma forte presença no continente africano, em especial a construção de infraestruturas e logística. O país asiático tem uma participação destacada no setor portuário do continente, onde suas estatais financiaram, construíram ou operaram um terço dos portos africanos. De acordo com o relatório do Centro Africano de Estudos Estratégicos de março de 25, a China tem influência em 78 de 231 instalações portuárias no continente, além da vantagem no comércio africano. Essas instalações também são usadas para a atracação de navios da marinha chinesa e a realização de exercícios navais. O uso de estatais para construir infraestruturas na África é uma estratégia chinesa que desempenha por meio da nova Rota da Seda, cujo nome oficial é Cinturão de Rota e Rota. O programa chinês gira em torno de acordos bilaterais para compra e instalações de equipamentos chineses para portos, aeroportos, ferrovias e estradas. A iniciativa foi lançada em 2013 e quase todo o país da África já afirmaram parceria com China para desenvolvimento da infraestrutura. Dentro dessas estratégias, a China oferece subsídios para estatais expandirem seus mercados em direção aos países em desenvolvimento. No caso da África, existe um foco mais específico na construção de portos para facilitar a integração entre o continente e a China. Por causa da distância entre os países e o continente, os trajetos marítimos são as principais redes de comércio entre as regiões. O relatório do Centro Africano de Estudos Estratégicos dá como exemplo a construção do porto de Águas Profundas em Lek, na Nigéria, um dos mais movimentados da África Ocidental. A instalação inaugurada em 22 foi construída pela CHEC. A contrapartida para a construção é que a estatal chinesa controla 54% do porto. A estimativa é que a China recebe até 13 dólares em receita comerciais para cada $1 investido em portos africanos. A expansão das empresas chinesas na construção civil do continente veio acompanhada da presença militar do país asiático. Cerca de 36 dos portos da África já receberam navios da marinha chinesa, seja para atracação ou para a realização de exercícios navais. No total, o PLA, Exército Popular da Libertação, nome dado às Forças Armadas da China, realizou 55 escalas em portos e 19 exercícios militares bilaterais e multilaterais na África desde 2000. A China também construiu uma base naval militar em Djibouti, país que fica localizado em uma região estratégica para comércio mundial, mas principalmente para a China, e na região do chamado Chifre da África, porque por onde quase todas as mercadorias entre China e o continente passam. A base foi construída em 2017 ao lado de um porto comercial que também foi financiado pelos chineses. No país cerca de 1 milhão de habitantes, onde a China tem uma das presenças mais fortes no continente, com 3 portos operando por estatais chinesas. A presença nos terminais portuários africanos está integrada como investimentos chineses no interior da África, mais especificamente na exploração de minérios, assim como nos portos. A China tem apostado na aquisição de minas no continente africano e na construção de ferrovias para escoar os minérios. Depois de dominar o mercado de refino, o processamento de minérios como terras raras, grafite, manganês e outros, a China mira nos direitos de exploração de ativos africanos. Os valores, entre parênteses, são a participação da China e no refino de processamento de minério, segundo a
Entre as últimas aquisições chinesas estão mina de cobre de Khoemacau, na Botsuana, a mina de lítio na Goulamina, no Mali, a mina de terras raras na Gwala, na Tanzânia. Em novembro de 25, a China iniciou a produção de mina de ferro de Simandou, na Guiné, para iniciar a produção na maior mina de minério de ferro e entrar na operação na década. A China investiu pesado na construção de ferrovias. Foram construídos cerca de 552 quilômetros em uma linha férrea no interior da Guiné até o porto de Morebaya, de onde foi feito o primeiro embarque de minério de ferro para a China em novembro. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.